Vamos então aí mais uma pergunta, agora em áudio, tá certo? E você continua conosco aí, tá bom, gente? Bom dia, doutor Manassés. Doutor Manassés, eu gostaria de saber de uma pessoa que trabalhou 20 anos na agricultura. E essa pessoa casou com uma pessoa que também era da agricultura. Só que o esposo dessa pessoa foi trabalhar em firma, em construtora. Aí trabalhou até ter o tempo de se aposentar. Ela se aposentou por tempo de serviço. Quando foi com 55 anos, a esposa dele foi tentar se aposentar. Aí não se aposentou porque alegaram que o esposo dela trabalhava em construtora, né? Não tinha o direito de se aposentar. Aí ela também desistiu. Só que agora ela tem 67 anos e eu gostaria de saber se ela tem um direito a uma aposentadoria. Olha aí, rapaz, que pergunta interessante da nossa ouvinte, né? Já está com 67 anos de idade, né? Trabalhou na roça, ela realizou aquela atividade ali no campo, né, gente? E está tendo essa dificuldade. Já está com 67 anos, né? Manassés, eu quero saber, eu também tenho essa mesma dúvida. Eu estou passando também, Manassés, por esse problema. Meu marido também trabalha. Ele se aposentou como um segurado urbano, né? E aí, Manassés, como é que eu faço, né? Eu vou responder daqui a pouquinho. Nós vamos só anunciar aqui o nosso contato WhatsApp, para você que quer participar, que quer também fazer a sua pergunta, e já voltamos, iremos voltar já com a resposta a essa pergunta. Fique atento, gente, muito interessante, tá bom? Vamos lá. Envie sua pergunta através do WhatsApp e o Dr. Manassés responde. 88 99464 5653. Programa Você Tem Direito. Doutor Manassés Rabelo. Olha aí, gente, que pergunta interessante da nossa ouvinte, né? Vamos responder exatamente agora essa pergunta, tá certo? Agradecemos aí ao Antônio Filho, que está aqui na nossa página Você Tem Direito. A você que está agora acompanhando também o Irapuru Jaguaribana através aqui dessa página, né? O Irapuru Jaguaribana. Nós iremos responder essa pergunta agora, tá bom? Então você faz o seu comentário. Obrigado aí, Maria Vandira, né? Nossa ouvinte de sempre. Bom dia. Você que está aí conosco. Mas, gente, o que acontece? Essa pergunta em relação à aposentadoria, olha, veja, gente, que ela informa na pergunta que desde muito cedo trabalhou na roça. Ela é agricultora. E parece que não há dúvidas em relação a isso, né? Ela é agricultora. A questão é que ela passou um tempo trabalhando, depois casou-se, né? E seu marido, seu esposo, realizou atividade de natureza urbana, né? Nessas empresas, não sei quanto ele ganha. Ele, inclusive, se aposentou. Mas, Lucas, a aposentadoria que dá direito, aliás, a agricultura que dá direito ao reconhecimento do cidadão como segurado especial, não é toda a agricultura. Eu tô falando daquela agricultura de subsistência. É exatamente aquela agricultura onde a principal renda da família, do grupo familiar, vem da roça. Então, se a nossa ouvinte tivesse provado para o INSS que a principal fonte de renda dela, mesmo o esposo trabalhando em atividade urbana e mesmo aposentado, né? Se ela tivesse provado realmente que a agricultura era a principal fonte de renda, ela teria conseguido a aposentadoria. A dificuldade, gente, é porque realmente, principalmente aqui no Nordeste, né? Nós temos ouvintes aí na região sul também, mas pelo menos aqui no Nordeste, essa dificuldade de chuvas, né? Graças a Deus estamos com um bom inverno esse ano, mas é muito difícil, né? Essa questão de inverno e plantio. Então o agricultor, ele passa por muitas privações, dificuldades, né? Ele não consegue aquela produção, digamos, aquela boa produção, né? Para ter uma renda razoável, né? Ele continua naquela luta ali, plantando, mas não chega a ser uma renda tão considerável, né, gente? E provavelmente o INSS entendeu que a renda do marido era maior do que a dela. Pronto, foi isso que aconteceu. Então, a renda do esposo sendo maior do que a dela, descaracterizou a agricultura de subsistência, tá bom? E foi isso que aconteceu, né? A outra questão, né, que aí o Matheus se liga aí no corte, Matheus, é em relação à situação de um possível BPC idoso. Aí vamos lá. O esposo, com certeza, já tem acima de 65 anos, Lucas. Olha aí que dica legal. Que dica importante para o nosso ouvinte. O esposo dela é aposentado. Se ele receber,
na sua aposentadoria um salário mínimo no máximo, olha, se ele é aposentado, significa dizer que ele já tem acima de 65 anos. É o que eu consigo entender. Provavelmente é uma aposentadoria por idade, enfim. E ele já tem acima de 65 anos. Quando a pessoa recebe, digamos, um membro do grupo familiar recebe um salário mínimo e tem acima de 65 anos, Lucas, essa renda não é contada para fins per capita, tá certo? Então isso significa dizer o quê? Que a renda dele, por ter acima de 65 anos, em relação a um possível BPC idoso, tá certo? Essa renda não será contada. Então se morar só a nossa ouvinte e o esposo, essa renda dele não será contada. Provavelmente ela deve ter o cadastro único, talvez receba até algum benefício, não sei, mas é possível o recebimento de um BPC idoso, mesmo o esposo dela recebendo um salário mínimo de aposentadoria. Mas, Manassés, você não disse que o salário mínimo que o salário do esposo atrapalha a aposentadoria? Por que não vai atrapalhar também o BPC idoso? É porque já há uma determinação, né, legal de que se a renda for maior do que, se for até o salário mínimo, ele tiver acima de 65 anos, para o BPC idoso, não será contado para fins per capita, tá certo? É diferente da questão da aposentadoria rural, onde tem a questão da renda do grupo familiar, é outra história, tá certo, gente? Então fica aí a nossa dica, mais uma vez, para você que está acompanhando o programa Você Tem Direito, tá bom? Fique atento aí, né? Você que está com qualquer dúvida a respeito até desse assunto, tá, Manassés? Ainda fiquei com dúvida. É só ligar, entre em contato e estaremos aqui, tá bom? Manassés, mas eu tenho uma pergunta pra fazer. Se não der tempo, o que é que você vai fazer? A gente coloca a pergunta lá no banco de dados. Aliás, banco de perguntas. Essas perguntas serão respondidas no quadro Você Tem Direito, que nós estamos respondendo uma pergunta por dia. Tá bom, gente? Se inscreve em nosso canal no YouTube todo dia. Se inscreva, Manassés Aposentadoria. Se inscreve em nosso canal